Graça e paz, povo de Deus, Igreja do Avivamento. Estamos para falar sobre a segunda parte do livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro que relata as ações divinas, as ações do Espírito Santo por meio dos apóstolos e de sua igreja. E nessa segunda parte eu quero apresentar algumas coisas importantes que marcaram a vida daquela igreja e que nós precisamos aprender com ela. A primeira coisa é que a igreja ela começou a experimentar um grande avivamento e mover de Deus em meio à grande perseguição. Foi na grande perseguição que aquela igreja começou a experimentar um avivamento e mover de Deus sem medida. No capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 8 a 12, relata que o apóstolo Pedro ele fez uma defesa sobre si mesmo quando ele e o apóstolo João curaram aquele homem à porta do templo. Eles foram levados ao sinédrio para serem julgados. E nesse texto, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele faz a defesa deles e conclui no versículo 12, dizendo: em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome debaixo do céu há salvação entre os homens, a não ser o nome de Jesus. E eles foram soltos porque não havia motivo algum para permanecerem presos. E quando foram soltos, Pedro foi à casa de João Marcos. E ali, diz que na casa de João Marcos havia muitos irmãos reunidos, orando por eles. No capítulo 4, os versículos 23 a 24. Diz que quando eles chegaram naquela casa, havia uma atmosfera do poder de Deus através da oração. E quando Pedro chegou naquela casa, compartilhou o que havia acontecido no sinédrio. E diz que aqueles irmãos oraram, levantaram a voz unânimes a Deus. O poder de Deus se manifestou naquele lugar. E nesse mesmo capítulo 4 de Atos, o versículo 31, relata que a atmosfera do lugar era de poder de Deus, de manifestação do Espírito Santo. Por isso que diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, aqueles irmãos oravam de uma forma tão intensa que o lugar onde eles estavam reunidos tremeu.
E cheios do Espírito Santo, eles anunciavam com intrepidez, com ousadia, com autoridade a palavra de Deus. Portanto, a igreja se tornou uma igreja agressiva, levando a palavra de Deus com toda ousadia e autoridade. Nessa grande perseguição que a igreja estava enfrentando, aconteceu a morte de um grande avivalista, um grande homem de Deus chamado Estevão, registrado em Atos, capítulo 7, 54 e 56, quando diz que Saulo de Tarso comandava uma tropa, e esse Saulo de Tarso consentiu na morte de Estevão. E a Bíblia relata que quando Estevão estava para morrer, ele se ajoelhou e olhou para o céu, e ele viu os céus abertos e viu a glória de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, não temeu a morte, mas ele viu a glória de Deus. Então hoje, a igreja precisa experimentar dessa glória, ver a glória de Deus se manifestando na vida da igreja, para que assim os atos divinos possam acontecer. A outra coisa que nós encontramos neste livro, dessa grande perseguição que contribuiu para a expansão do Evangelho de Jesus e para esse grande mover de Deus, está em Atos capítulo 8, de 1 a 3, que fala sobre a grande perseguição à igreja. A perseguição à igreja provocou o maior avivamento e também a expansão do Evangelho. Filipe, ele tem atos apostólicos com ações poderosas do Espírito Santo. No capítulo 8, versículo 4 a 8, relata que Filipe, ele foi até a cidade de Samaria. E a palavra de Deus mostra que ali, quando ele começou a falar, as pessoas afluíam, iam para perto dele. Elas se aproximavam de Filipe para ouvir a palavra de Deus, e porque também elas viam os atos divinos acontecendo. Os paralíticos eram curados, as pessoas endemoniadas eram libertas. Havia um grande mover de Deus na vida daquele homem. As pessoas estavam se aproximando dele, porque via a presença de Deus, o poder de Deus se manifestando na vida de Filipe. E a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Hoje, o poder de Deus precisa se manifestar na vida da igreja. Os atos divinos, os atos apostólicos precisam estar presentes na vida da igreja, para que as pessoas possam afluir para a igreja, as pessoas possam ir para a igreja de uma forma que elas possam ser contagiadas pela palavra, pelo poder de Deus, e possam experimentar os milagres de Deus, milagres de cura, de transformação de vidas. E assim a igreja experimenta esse grande avivamento e poder de Deus. Que Deus nos abençoe.